Primeiro, bom dia. Obrigado pela presença de todo mundo aqui. Um monte de gente interessada em Android, um sábado de manhã. Então, obrigado pela presença. Esse sou eu. O José falou antes, na abertura, sobre os GDEs. Eu sou um Android GDE, é um Google Developer Expert. Isso é um reconhecimento que o Google dá para alguns desenvolvedores. Aqui no Brasil, acho que somos 4 de Android, tem mais alguns de tecnologias HTML e outras coisas. Eu não sou um funcionário do Google, eu não falo pelo Google, mas a gente ajuda a divulgar tecnologias do Google na comunidade. Então, é bem bacana. É um reconhecimento que o Google dá pelo nosso trabalho. Então, o meu nome, Lúcio Maciel, eu sou de Porto Alegre. Meu Twitter, caso alguém queira seguir, meu GitHub, tem algumas coisas lá, essa apresentação vai estar lá depois. Eu vou subir ela depois, não está lá ainda, mas depois vai botar. E eu trabalho na WeHearted, é uma empresa sede em São Francisco, mas eu moro aqui no Brasil, trabalho aqui, e sou o lead engineer de Android deles hoje. Trabalho lá há mais de 1 ano e meio e desenvolvo o aplicativo Android. Quem quiser baixar para dar uma olhada depois. Ele faz bastante sucesso com adolescentes, mas podem dar uma olhada. É uma rede social baseada em imagens, mas é bem bacana. Eu uso bastante como inspiração, buscar imagens para fazer alguma paleta de cores, alguma coisa assim, é bem bacana. Então, eu vim aqui para falar hoje, o título é From This to That, disso para aquilo. Ou um deep dive no Transition Manager e na Activity Transitions, que são novas do Lollipop. Novas, mas nem tanto, porque agora já tem o Marshmallow, né? Mas mas vamos lá. Um pouco antes, um pouco de contexto, voltar um pouco na história. Antes do Transition Manager, que eu já vou explicar exatamente o que é e como funciona, veio o Layout Transition. Não sei se alguém conhece, já usou, eu imagino que sim, porque eu falo disso há bastante tempo. Mas essa foi a primeira tentativa que o Google teve de ajudar os desenvolvedores a ter algumas transições na tela de forma automática. Quando eu estou mudando alguma coisa no layout, alguma coisa assim, de animar isso de forma automática para o desenvolvedor, tirando esse peso das costas do desenvolvedor. Ele não precisa fazer muito código. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, eu tenho uma lista com 2 itens ou um grid, e eu quero adicionar um novo item no meio aqui. Então, se eu adicionar um novo item ali, o que acontece normalmente é isso aqui. O item simplesmente aparece ali, ou some, e não fica uma coisa muito bacana, muito fluida, né? Então, o Google criou essa ferramenta, essa API, chamada Layout Transition, que a gente habilita de uma forma bem simples. É uma tag no XML, no layout. Então, vamos lá, eu tenho um linear layout, que é o primeiro caso aqui, e eu ponho essa tag lá nele, Animate Layout Changes True. E, a partir disso, toda vez que eu fizer alguma alteração nesse layout, por exemplo, adicionar um novo item, o próprio Android vai fazer uma transição suave animada para mim, por exemplo. Como esse caso. Fica bem melhor, né? Os itens se rearranjam, abre espaço, aparece um novo item. É bem bacana e bem simples de usar. Só que ela tem alguns problemas. Ela é bacana, serve para algumas coisas, mas ela é difícil de se estender ou de se customizar. Se eu quiser customizar ela, fazer outros tipos de animações, outros tipos de coisa, já começa a ficar um pouco complicado. Ela não tem uma API propriamente dita, assim. Então, a partir disso, o Google criou o Transition Manager. Isso surgiu no KitKat, API 19, então nem todo mundo vai ver essas transições legais, mas já está em mais de 50%, eu acho, dos usuários, então bastante gente vai poder curtir isso nos aplicativos. Então, eu quero primeiro mostrar um exemplo de como usar o Transition Manager para depois poder explicar como ele funciona
e o que a gente pode fazer com ele, né? E como fazer. Então, eu tenho uma tela aqui, simples, aqui, como se fosse um register e um login. Isso aqui, digamos que seria a tela do smartphone. Eu tenho 2 botões. Normalmente, quando o usuário clica num botão, o que acontece? Ou abre um dialog, ou vai abrir uma nova activity. E se a gente fizesse algo assim, por exemplo, fazer esse botão se transformar no form de registro. Ou então ele pode se transformar no form de login. Então, em vez de abrir uma nova activity, a gente faz uma transiçãozinha leve e a gente transforma esse botão. Essa ideia eu peguei da web, num site que tinha um morph button, assim, o cara clicava no botão, ele se transformava, fazia um morph no formulário e apliquei aqui no Android. Então, pausa para o meme. Let me explain you Transition Manager. Então, eu vou mostrar como eu fiz aquela tela. Então, aqui eu tenho o layout daquela tela. Então, o meu primeiro linear layout seria toda a tela do Android, por exemplo. Depois eu tenho um segundo linear layout que vai servir como o botão de register. E dentro desse linear layout, eu tenho o título, o register, no caso, e alguns edit text. O edit text de usuário, de password, o outro de password, e o botão final para o usuário se registrar. Todos esses, abaixo do text view, todas essas views, elas estão escondidas com visibility para gone. Elas não estão aparecendo na tela, só o título. E o segundo linear layout, que é o form de login, que é a mesma coisa. Então, eu tenho as views dele todas escondidas. Então, esse aqui é o text view, os edit texts e o botão, que estão escondidos, né? E eu mostro eles no momento que o usuário clica no form, como se fosse um botão. Então, e como eu faço para fazer aquela animação bacana? Eu uso essa pequena linha aqui, Transition Manager, .begin delayed transition, e eu passo o layout, o container que eu estou fazendo essas mudanças. Que no caso aqui seria minha tela inteira. Então, o que esse cara faz aqui? Ele avisa para o Android, ó, seguinte, eu vou começar a fazer algumas mudanças na tela. Te liga aí e anima esse negócio todo para mim depois. Então, eu chamo esse cara aqui e seto a visibilidade das outras views para visible. Eu quero mostrar elas. Então, o Android está sabendo que eu vou fazer algumas mudanças. Depois que eu faço isso, ele simplesmente grava o estado da tela, dos layouts, quando eu chamo o Begin Delayed Transition, e depois que ele acaba de setar a visibilidade de todos, ele vai pegar o estado de novo e fazer uma animação entre os dois estados. Então, ele faz aquela animação do formulário crescendo e das views aparecendo. E, para esconder, a mesma coisa, Begin Delete Transition, e eu escondo as views, ele vai fazer a animação de volta. Essa animação aqui, esse Begin Delete Transition, na verdade, ele é a mesma coisa que se eu chamasse isso aqui, um New Auto Transition. Essa é a transição default que o Android faz, e que eu posso customizar depois. E o que é esse Auto Transition? Ele é um set de algumas transições, algumas animações. Então, esse é o código que está lá dentro do framework do Transition Manager, essa classe Auto Transition. Então, ele é um transition set, uma série de transições que rodam de forma sequencial. E quais são essas transições? Primeiro, ele faz um fade out de todas as views que estão desaparecendo do layout. Depois, ele faz um change bounds, ou seja, ele anima a mudança de posição e de tamanho das views que, por um acaso, estão mudando de posição ou de tamanho na tela. E, por último, ele faz um fade in das views que estão aparecendo no meu layout, que eu mudei a visibilidade. Então, esse é o padrão dele, né, a transição padrão, mas a gente pode customizar isso. A gente pode fazer outras coisas, outras transições. Aqui eu tenho uma lista de todos os tipos de transição que o Android provê por default. Então,
O fade, pode fazer fade in, fade out, ou os dois ao mesmo tempo. Change bounds, que ele vai animar a mudança de posição e tamanho. Change clip bounds, ele vai mudar a propriedade clip bounds numa view. Você pode setar uma área de clip numa view, onde ele só vai desenhar dentro desse clip. E você pode mudar isso e pedir para o Android transicionar isso automaticamente para você. O Change Image Transform, ele muda o scale, ele anima o scale type e o scaling de um image view. Então, você pode mudar de um image view full screen para um menorzinho e ele vai tratar toda a parte de mudar o scaling e fazer essa transição. Change Scroll, transição de posição de scroll. O Change Transform, ele muda View Scale e Rotation, ele faz a transição se você alterar isso. E o Explode e o Slide são dois casos parecidos com o Fade. Ele trata a visibilidade de views e o Explode, o que ele faz? Se você está removendo uma view, ele vai explodir essas views, vai mandar elas para o lado da tela, para todas as direções. E o Slide, ele faz a view aparecer ou desaparecer, fazendo um slide para os lados ou para cima e para baixo. Esses dois são bastante usados nas transições de Activity. Então, um exemplo agora de como a gente pode customizar isso aqui. Aquele primeiro exemplo, ele só fazia um fade das views que apareciam. Agora eu vou fazer um pouco diferente, que ele faz um pop. As views aparecem com um popzinho e em sequência, uma depois da outra, não todas juntos. Então, para fazer isso, o layout aqui é o mesmo. E eu tenho agora, eu vou ter que criar uma custom transition. O que é uma custom transition? O que é uma transition? Transition é uma classe do framework e ela tem 3 métodos importantes para a gente. Capture Start Values, que é chamado quando a gente avisa para o framework que a gente vai fazer uma transição, no Begin Delay Transition. Então, aqui eu vou salvar todos os dados importantes para essa minha transição, que eu preciso saber para depois poder animar. O Capture End Values, que ele vai chamar quando ele já tiver posicionado os meus itens na sua posição final, no seu estado final. E o Create Animator, que é onde eu crio um animator que vai transicionar entre esses dois estados, o estado inicial e o estado final. Nesse caso aqui, o Android tem uma classe de transitions que é a Visibility, que ela já trata todo o código pesado de saber se uma view está aparecendo ou desaparecendo num layout. Então, eu só tenho duas funções para fazer o override, que é o onAppear, que eu crio um animator que vai fazer o appear, e o onDisappear, que eu crio o animator quando a view desaparece. No caso do fade aqui, no onAppear ele faz um animate do fade de 0 para 1, e no onDisappear de 1 para 0. Só que no meu caso aqui, o que eu fiz? No onAppear aqui, por exemplo, eu seto o scaling da minha view para 0, eu diminuo o tamanho total dela, e eu crio uma animação do tamanho dela, do scale X e do Y, para o tamanho original, né, tamanho 1, e crio o meu animator com um overshoot interpolator, aquele que ele dá uma passadinha e volta, dá quase um bounce, assim, e retorna o animator. Então, ele faz aquela animaçãozinha da view fazendo pop. E, na volta, é a mesma coisa, só ao contrário. Eu animo do ponto 1 para o ponto 0, então, é a mesma coisa. E aí, no caso aqui, como eu configurei essa transição. Então, eu tenho o meu transition set, eu tenho o meu pop, que é faz essa transição, e aí eu tenho algumas coisas bacanas. Pop.setPropagation. O que é isso? É como ele vai propagar as animações no meu layout, por exemplo. Aqui, no meu caso, eu tenho uma circular propagation. A partir de um ponto, ele vai propagando essas transições de uma maneira circular. Então, por isso que eu tive aquela transição de uma view aparecendo depois da outra, porque eu usei uma propagação circular. E o epicentro, ele tem um conceito de epicentro que tu passa para ele onde é o centro da transição. Então, eu usei o topo da minha transição e ele transicionou de cima para baixo todas. Então, ele faz
a gente consegue configurar esse tipo de coisa, consegue setar um epicentro e fazer as views irem animando conforme vai se afastando, ou outras coisas. Então, é a mesma coisa, um change bounds e o meu pop, begin, delete, transition, e a gente fez aquela transição bacana. E um pouco mais ainda, mais complexo, coisas bacanas que dá para se fazer. Essa tela aqui é uma tela mais ou menos uma tela do aplicativo do eHearted. Isso é o canvas do usuário, então tem o thumbnail do usuário, e tem algumas imagens aqui que são as imagens do usuário, e a gente quis dar uma divertida nessa tela. Então, a nossa ideia começou, então, a gente fazer uma rotação entre as imagens. Então, eu comecei, remove uma imagem e mostra uma nova embaixo. Remove uma no topo, mostra uma nova embaixo. Só que, sem uma animação, isso não fica legal. Então, a gente usou o Transition Manager, tira uma imagem e ele vai fazer o reordering das outras imagens, scaling, tudo direitinho. Só que tem um negócio um pouco mais complexo, que a gente queria ter imagens animadas, são vídeos. Só que, com o que o Android provê, a gente tem um problema que elas distorcem. Os meus vídeos estavam distorcendo, então a gente teve que criar uma custom transition. Vocês vão ver agora que ele não vai distorcer mais, ele vai manter o aspecto. Então, a gente teve que criar uma custom transition para manter o aspecto do vídeo. E ela foi baseada na mesma transição que mantém o aspecto das imagens. Então, é um negócio bem mais complexo, que dá para mostrar um pouco de coisas quão complexas a gente consegue fazer usando o Transition Manager. Então, essa é a transição do meu grid. Eu tenho uma transição de bounds, então change bounds para mudar a posição das views, change image transform para mudar o tamanho do image view e manter o scaling, e o meu change video transform, que vai mudar o vídeo também, mantendo o aspect ratio e deixando ele direitinho. E aí eu tenho elas em forma sequencial, faço um fade out, daqui eu removo, mudo a posição de todas, fade in, daqui eu insiro. E aqui, isso é vocês vão poder baixar o código aqui para olhar depois, para ver como funciona uma transição mais pesada de verdade, como se constrói ela. Por exemplo, aqui o Capture Values, que eu uso para capturar o estado inicial e final. Então, eu tenho o meu Texture Video View, só me interesso nele. Eu salvo os bounds, o tamanho dessa view, e a matrix, que eu uso para desenhar essa view na tela, então, que faz o scaling. Então, eu tenho que salvar esses dois estados. No meu Create Animator, se as matrizes e os bounds são iguais, eu não faço nada, senão eu crio uma animação da matriz que está fazendo o scaling do vídeo. Então, ele usa um transform, um animator property custom e um metrics evaluator. Opa. E o que isso faz? Um property. Isso é um property evaluator, um property animator. Ele anima uma propriedade e eu tenho duas funções, então o set e o get, que ele vai chamando durante a animação, e eu vou transformando o meu vídeo conforme a matriz que ele está calculando. E quem calcula é um type evaluator, meu matrix evaluator. Então, que é bem simples, eu pego matriz inicial, matriz final, calculo com a fração, porque ele faz uma fração de tempo, de 0 a 1, né, 100%. Então, eu calculo o meio termo e ela vai animando conforme faz a transição. Então, dá para fazer coisas bem complexas usando esse cara. E uma outra coisa bem bacana que dá para usar com o Transition Manager são as scenes, são cenas. Eu tenho isso aqui no meu aplicativo, são 2 layouts. Eu estou fazendo um post de uma imagem e primeiro eu posso editar essa imagem, fazer rotate, crop, esse tipo de coisa. E no momento que eu clico lá no checkmark, eu vou para essa tela aqui para preencher alguns dados da minha postagem. Então, que tal se a gente pudesse fazer isso? O usuário clica lá no checkmark e a gente anima essa transição para o próximo formulário. Tem algumas opções de animação,
Mas a ideia é fazer essa transição, uma transição legal para o usuário. E como que a gente faz isso? Então, eu tenho o meu layout, e nele eu incluo uma cena, layout scene 1, que no caso só tem o checkmark e o image view, e eu tenho minha cena 2, um layout separado para a segunda cena, o segundo layout, aquele que tem a imagem e o formulário. Então, é a mesma coisa, image view e todos os dados do formulário. E aí, eu tenho o Transition Manager aqui, eu faço uma transição de cenas. Eu crio uma transição, por exemplo. Quando eu estou indo para a cena 2, eu rodo essa transição, to details. E quando eu estou indo para a cena 1, eu rodo essa transição from details. Aqui é a transição do details, é só change bounce, change transform, que nem coisas que eu mostrei antes. O from é a mesma coisa. E aí, no código, então, eu tenho o meu transition inflator, eu vou inflar minha transição de cena daquele XML, e eu vou inflar essas duas cenas, esses dois layouts. E aí, no código, quando eu quero mudar de uma cena para outra, eu simplesmente falo para o Transition Manager... Opa! Só um segundo. Eu falo para o Transition Manager, Transition to Scene 2. O que ele vai fazer? Ele vai mudar o layout da tela, vai botar aquele segundo XML aparecendo na tela e vai animar essa transição. E se eu quero voltar, então eu transition to scene 1, ele vai tirar o layout, o segundo layout, botar o primeiro e animar essa transição de volta. Então dá para fazer transições bem bacanas quando se tem alguns elementos compartilhados na mesma tela e precisa fazer algumas alterações, dá para fazer coisas bem bacanas usando as cenas do Transition Manager. E aqui é só o código que eu usei, as transições mesmo, mas depois dá para olhar no código. E aí a gente vai para o Activity Transitions, que veio com o Lollipop. O Activity Transitions ele faz uso do Transition Manager para fazer aquelas transições de Activity. Por exemplo, quando você tem uma imagem, você clica nela e ela anima para a posição na segunda Activity. Alguém aqui já fez isso antes do Lollipop? Sabe a quantidade de código que tem que fazer para fazer uma transição dessas? Era um calhamaço de código que tem que fazer, tem que salvar a posição original da view, passar para a segunda activity, na segunda activity você posiciona essa view onde estava na activity anterior, aí tem que criar uma animação para a posição final, era um monte de código que com o Lollipop ficou bem mais simples para fazer esse tipo de transição. A gente só tem lá no tema da Activity, a gente tem um Window Activity Transition True, para dizer que habilitar essas transições, e um Window Share Element Enter Transition, que no nosso caso aqui é um Transition Move. Com isso daqui, eu estou dizendo para o Android que eu vou ter um elemento compartilhado entre duas telas, e eu quero animar, fazer uma transição entre esse elemento compartilhado das duas telas. E para se configurar isso, na primeira Activity, eu seto um Transition Name na view que vai ser compartilhada, eu crio o meu intent normal para a segunda Activity, e aí eu uso Activity Options, Make Scene Transition Animation. Isso vai criar uma transição onde eu passo o meu Hero. O que é o Hero? O Hero é a view, é o nome que eles deram para a view que é compartilhada entre as duas telas, o nome dela, e aí eu dou meu Start Activity passando as opções essa, e ele vai criar essa transição automaticamente para mim, quando ele muda para a segunda Activity. E aí, essas transições elas têm várias configurações. Eu tenho uma série de métodos que eu posso usar, tanto em XML como em código, que é o set, enter, exit, return e re-enter transition. Isso daqui são as transições que ele faz com as views que não são compartilhadas. Então, todas as outras views da tela eu posso animar também. Posso fazer um slide delas para fora, fade, posso fazer elas ficar girando na tela, sei lá, posso fazer um monte de coisa. E o set share element, enter, exit, return e re-enter transition. Esse cara aqui vai configurar a transição do elemento compartilhado.
E aqui, no caso, Enter é da segunda activity, a animação de entrada. O Exit é da primeira activity, quando ele está saindo para a segunda activity. O Return é na segunda activity, a animação que ele faz para a volta. E o Re-Enter é na primeira activity, quando ele está voltando também. Então, eu fiz alguns exemplos aqui do uso disso. Vocês podem olhar o código depois, e mostra alguns exemplos de código. Esse é o básico, só o Shared Element. Esse já é usando uma transição de saída, que ele faz aquele slide left das views. Então, ele vai tirar todas as views para a esquerda. Nesse caso aqui, é bem parecido, ele faz um slide para baixo, né, com a propagação e tal, para não fazer todas ao mesmo tempo. E tem algumas coisas na entrada aqui também, que ele faz um slide dessa imagem aqui também. Esse cara aqui ele usa o Explode, que eu falei antes, ele explode todas as views para todas as direções da tela, e na volta também, então ele faz as views vindo de todos os cantos. Então, ele usa o Explode e um Circular Propagation para ela se propagar a partir da view que foi clicada. E aí, na segunda activity, a entrada é um slide de baixo para cima, e a saída ele faz um Explode também. Então, essa daqui ele faz ir para a esquerda e vir da esquerda, e depois volta pela direita. Então, é um slide também. No outro lado é um slide que vem da direita, e na volta é o contrário. Essa próxima aqui eu achei que ficou bem legal, mas é só também a mesma coisa, slide para cima e slide para baixo. Eu acho que dá um efeito legal em alguma tela como essas, assim. Então, slide top num, slide bottom na volta, e a mesma coisa na outra activity. Esse aqui só usa na volta aquela pop que a gente fez antes, um exemplo. Então, ele usa aquele pop. E essa daqui é bem bacana, que ele faz com aquela transiçãozinha com o review. Então, fica bem bacana. Cadê? Aqui tem um link para essa transição, tem um blog post explicando toda ela e mostrando como fazer, então, porque há muita coisa para falar aqui. Então, quem quiser, depois pega a apresentação ou tira a foto aí para pegar, deixar um pouquinho. E esse aqui usa só um path, ele faz uma curvinha na ida e na volta, mas é bem simples essas duas aqui, só para mostrar que dá para animar em outras direções. E quando a gente usa isso, pausa para o segundo meme. Everything is awesome. Isso aí. Perguntas? Espera aí, eu tenho, pô. Primeiro uma salva de palmas. Cara, é incrível, incrível.